Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos ver quem está com a gente hoje. A gente começa deixando aqui um recadinho. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Uma excelente noite. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, todos os dias a gente entra ao vivo às 18 horas com esse programa, né, com essa live que chama Gotas de Luz, que é sempre a leitura de uma pequena mensagem e uma reflexão. Então nós desejamos a todos uma boa noite, que Jesus possa amparar, possa visitar o lar de cada um de vocês. A gente gostaria de deixar aqui, para quem não conhece ainda, o SOS Preces. O SOS Preces é uma organização que fica na cidade de Belo Horizonte, mas é um telefone em que, quando a gente precisa de um atendimento fraterno, de uma escuta amorosa, né, de uma conversa, de um desabafo, a gente liga para o telefone do SOS Preces, que é o 31 3334 9700. E a gente pode desabafar, é sigiloso. Você deixa seu nome e endereço, caso você queira, para ficar no livro da irradiação, né? Todos os dias às 18 horas eles fazem uma irradiação, uma vibração para todos aqueles nomes que foram deixados naquele dia. E durante a ligação eles leem uma mensagem e faz uma prece. Muitas vezes a gente se encontra, diante de um problema, diante de uma aflição. Às vezes a gente está tão, vamos dizer assim, em desequilíbrio com as nossas emoções, que a gente às vezes não consegue concatenar os pensamentos, fazer uma prece, né? Que é justamente nessa hora que a gente mais precisa, mas muitas vezes a gente está tão aflito que a gente não consegue nem fazer uma prece. Então, quando você liga para o SOS Prece, com certeza a espiritualidade ela já vai preparando. E quando você está falando, que eles leem uma mensagem, faz uma prece, é o momento que a gente, vamos dizer assim, a gente acalma um pouco e dá sintonia para que a espiritualidade possa nos acessar e nos ajudar. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. Eu vou deixar aqui depois na postagem o telefone do SOS Preces, mas nos stories da FEX, todos os dias a gente põe lá um post do SOS Preces. E aí, é um trabalho muito bonito, muito bonito. Então, quem não conhece, experimente que vocês vão gostar. Hoje a gente entrou às 18h20, como eu coloquei no story, que eu tive um compromisso nesse horário, então eu tive que hoje atrasar um pouquinho. Bom, desculpa, gente, balancei vocês aí. Bom, a mensagem que eu achei aqui, trouxe para a noite, é uma mensagem que chama A Luz da Oração. E ela tá no livro O Clarim, do Chico Xavier, né? É uma mensagem do Emmanuel pelo Chico Xavier. E ele diz assim: a oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Ou seja, quando a gente faz a oração, não quer dizer que a oração vai me isentar daquele problema que às vezes pelo qual eu estou passando, vai me livrar de todos os obstáculos, os desafios, e eu vou estar isento disso porque eu estou em oração. Não. Como diz aqui, ele vai ser uma luz que vai nos clarear. Muitas vezes, como eu disse aqui no início, falando do SOS Prece, muitas vezes quando a gente está diante de um problema, a gente está tão desesperado, a gente está tão em desespero, em aflição, que muitas vezes a gente não consegue fazer essa conexão com Deus, não consegue enxergar a resposta dele, né? Então, muitas vezes a gente ora e fala assim: não adianta orar, eu já cansei de pedir e nada acontece. É porque a gente ainda não treinou os nossos olhos, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, para a gente entender as respostas de Deus, porque Ele nos dá respostas o tempo todo, Ele nos inspira o tempo todo. Muitas vezes nós é que não damos a sintonia para perceber isso. E aí ele continua:
não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Ou seja, aquilo que a gente falou, ele não vai tirar o desafio do meu caminho, porque o desafio ainda a gente precisa dele. Tem gente que às vezes não compreende, né? Às vezes muitas pessoas falam comigo, parece que o espiritismo faz apologia à dor, e essa coisa de falar que a dor nos faz crescer, entre aspas, para quem aproveita a oportunidade, porque a dor, o desafio, ele nos traz aprendizado. Agora, se eu fico revoltado, lamentando, só reclamando, por que eu estou passando por isso, por que comigo, aí realmente, gente, eu não estou aprendendo. O aprendizado é quando, vamos dizer, eu passo por uma situação, mas eu vejo que aquela situação foi fruto de uma escolha equivocada minha. Então eu passo com resignação, não vou estar isento, lógico que eu sofro, lógico que eu vou, né, isso a gente se abate, mas a gente, lógico, a gente sabe da nossa responsabilidade e a gente se resigna. Então isso sim faz a gente crescer, porque a gente começa a prestar atenção no que a gente anda semeando, no que a gente anda fazendo, porque o que a gente faz gera resultados, gera as consequências, os resultados. A nossa vida é uma eterna escolha. Eu posso o tempo todo, eu poderia agora estar fazendo outra coisa, ao invés de estar aqui fazendo uma reflexão, trazendo uma mensagem positiva. Eu poderia, por exemplo, eu poderia tomar um monte de atitudes hoje, porque o tempo todo a gente é chamado a escolher. A comer, não comer, a comer alimentos, a nos alimentar de forma saudável ou não. Então o tempo todo a gente recebe convites, né? Eu posso escolher de repente ver um bom filme que de repente vai trazer algum ensinamento para mim, ou não, eu posso escolher fazer outros programas que ao contrário vai de repente baixar o meu padrão vibratório. Então assim, tudo na vida é escolha, né? E a oração vai funcionar justamente, não é a gente pedindo para que a gente seja poupado dos desafios, né? Porque a gente tem que entender que a gente ainda precisa e são oportunidades de crescimento. Mas a oração vai funcionar como um fortalecimento, como disse a mensagem no início, como uma luz que vai clarear o nosso caminho. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renova as energias em favor da nossa cura. Então, muitas vezes, aquela enfermidade, né, que a gente tem, novamente, a gente fala, são resultados de escolhas equivocadas que a gente fez, às vezes no mau uso da comida, maus hábitos, ou coisas que a gente traz de outra existência, mas a maioria é consequência dessa existência mesmo. Mas o que acontece? Ele não vai, muitas vezes, a oração ela não vai nos curar dessas enfermidades, né? Mas ela vai trazer o alívio, o bálsamo, o lenitivo, para que a gente passe por aquilo de uma forma menos sofrida. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de força para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujos altares amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis,
Ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência a que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação constituirá a tua bússola. Ou seja, ele vem mostrar para nós que para a gente nos convidar a procurar a prece, a oração, e a oração, se a gente for procurar a raiz da palavra, orar e ação. Não é só a gente ficar também em atitude de oração, mas a oração muitas vezes é aquela ajuda que a gente dá ao próximo. A oração, eu não preciso de palavras, de verbalizar, eu não preciso, a oração ela pode ser feita em qualquer situação, em qualquer ambiente, na rua, no ônibus, no trânsito, caminhando, no trabalho, no meu quarto, aonde eu estiver, porque a oração ela se faz via pensamento. Emmanuel já dizia, né, o André Luiz, eu acho, não sei se é o Emmanuel ou André Luiz, que muitas vezes um pensamento positivo ele vale mais do que uma oração com centenas de palavras lindas. Então, assim, não é pela quantidade de palavras, nem pelas repetições, né? É pelo pensamento, pelo sentimento sincero. É pelo sentimento sincero. Então, muitas vezes, a gente até observa, muitas vezes, naqueles dias que a gente está mais triste, que a gente às vezes faz uma oração chorando, é a oração que mais nos refrigera, porque é a oração realmente sentida. Porque a gente às vezes, muitas vezes fala, Deus, nosso Pai de amor e de bondade, vai botando palavras, mas aqui a gente tem que sentir. É o sentimento. Então, é a gente criar esse hábito de nos manter durante o dia no pensamento, em conexão. A gente, às vezes, a gente quer muito uma conexão de internet poderosa, né? Que a velocidade, mas a gente precisa também de melhorar essa banda, né? A conexão com Deus. Então, quanto mais conectado a Ele, eu posso estar conversando, eu posso estar trabalhando, mas em conexão com Deus, não é pensando só na imagem, é pensando no bem, exercendo a gratidão, ajudando ao próximo. Isso é a oração. Então ele fala que a gente deve procurar a oração como a gente procura, como a gente tem a sede, né? E a gente utiliza a água, o pão para matar a fome. Então a gente às vezes ouve falar, né? Eu conheço pessoas que passam dias assim, sem menor conexão com Deus, não sabe o que é orar, não sabe o que é agradecer. Então a gente tem que ter o hábito, assim como a gente tem o hábito da água, do pão para nos alimentar, do exercício para manter o corpo, a gente precisa dessa academia com Deus, nos fortalecer com Ele. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa. A nossa passagem aqui é uma viagem educativa mesmo. Educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueça de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá ao retorno aos braços do amoroso Deus. É através da oração. Todos nós estamos aqui com um propósito. E muitas vezes a gente, né, faz todo o nosso planejamento reencarnatório e quando chega aqui a gente se deslumbra com as coisas da matéria e vai esquecendo dos nossos propósitos, vai esquecendo dos compromissos assumidos. Aí é a importância da prece, porque quando a gente tem esse contato, né, quando a gente está fazendo a ginástica com Deus, né, a academia de Deus, a gente está sempre com o pensamento ligado nele, vivendo no mundo da matéria sim, usufruindo das coisas do mundo, mas não esquecendo em momento algum
que o espiritual se sobrepõe ao material, a gente não se esquece dos nossos propósitos, dos nossos compromissos. Então, que a gente exercite mais essa conexão com o Pai, que a gente exercite mais a musculatura espiritual em contato com Ele, para que a gente possa, assim, estar sempre com as ideias renovadas, estar sempre nos lembrando dos nossos compromissos, da nossa agenda, né? Da nossa agenda de planejamento reencarnatório, né? Tá ali sempre, como diz, fazendo o check-in de tudo que a gente veio fazer aqui, para que a gente não esqueça, mas a gente só consegue ter essa noção, a gente só consegue manter vivo esse propósito ativo quando a gente tem essa conexão. Então, que a gente possa se utilizar mais vezes, se habituar à prece, à gratidão, o agradecimento, reclamar menos, agradecer mais, tá bom? Bom, eu espero que essa mensagem possa chegar aos corações daqueles que necessitam dessa mensagem. A gente sabe que muitas vezes a pessoa agora, né, não está vendo essa mensagem, mas que quando alguém vier a ter contato com essa mensagem, que possa fazer sentido ao seu coração, que possa ajudar de alguma forma. Nosso intuito aqui, quando a gente criou essa página da FEX e que a gente resolveu criar essa live diária, né, que é o Gotas de Luz, não é nos promover, não é conseguir seguidores, mas é divulgar a mensagem do Pai, é fazer com que mais pessoas tenham acesso aos conhecimentos, que a gente aprenda junto, para que a gente possa crescer, que a gente possa fazer com que esse planeta melhore. Um grande beijo a todos, meu agradecimento. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada. Obrigada, Elaine e Sérgio, por estarem aqui, viu? Beijo.